Cá estamos para mais uma partida de Campeonato Brasileiro. Estamos aqui para falar muito de São Paulo e Fortaleza. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo que joga no Sextou aqui no Morumbis. E aí vale a gente trazer algumas informações já prévias a essa partida. Primeiro que o árbitro de hoje é um árbitro que eu particularmente não gosto, né? Mas enfim, a gente espera não ouvir falar nele, que é o Wagner Nascimento Magalhães. No VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. E aí queria passar algumas informações primeiro do São Paulo para vocês. O São Paulo então que começa a esvaziar o seu departamento médico já essa semana, e já neste jogo deve ter 3 voltas importantes. Alan Franco, Ferreirinha e Lucas Moura devem retornar ao São Paulo para essa partida de hoje diante do Fortaleza. O Lucas pode até sair jogando, a gente tem até uma sonora dele depois para colocar para vocês ouvirem, mas é uma grande notícia aí. Lucas Moura, Cedric Soares de contrato renovado também deve jogar. O DM do São Paulo hoje, Senna, a gente esvazia 3 do DM, mas perde 2 por suspensão, né? Então quem está de fora dessa partida para audiência rotativa? Arboleda, Oscar, Pablo Maia, Igor Vinícius, Henrique Carmo, além, é claro, de Caleri e também Luiz Gustavo, que ficarão de fora por mais tempo. E hoje não teremos também Enzo Dias e Marcos Antônio. E aí, para passar para vocês, que é o seguinte: o Oscar, o Maia e o Arboleda devem voltar contra a Alianza Lima, tá? Então pode ser que terça-feira lá em Lima já tenhamos aí então o trio Arboleda, Oscar e Pablo Maia. Aí sim seria uma grande notícia para passar para a galera. É importante, né, Senna? A gente tanto fala no nosso DM do São Paulo que precisa esvaziar aos pouquinhos, precisa ir tendo essa força, né, por parte médica, porque o São Paulo tem muito azar, né? Então tem um extremo azar aí o São Paulo, mas a gente espera que hoje o DM esteja, enfim, cada vez mais vazio, que as coisas consigam fluir de forma natural, meu caro Ricardo Senna. Fica então o nosso desejo, né, que o São Paulo hoje consiga fazer uma boa partida com a volta de jogadores importantes, e fica também o desejo, né, de que o São Paulo hoje consiga 3 pontos, porque vai ser uma sequência complicada pela frente, né? O São Paulo então tem o jogo de hoje contra o Fortaleza, já teve um jogo complicado pela Copa do Brasil diante do Náutico, venceu por 2-1, mas aí então tem a Alianza Lima no Peru, que é um jogo complicado, a gente falava aqui, jogo complicado terça-feira. Domingo encara o time do Palmeiras na Arena Barueri, fora de casa, depois Libertad em casa pela Libertadores, Grêmio e Náutico depois fora de casa pela Copa do Brasil, né? Então a gente torce para que o São Paulo consiga ter perna para esses jogos e faça também uma boa partida hoje aqui para tranquilizar um pouco para a sequência, Senna. Exato, né? A gente tá aí com uma maré de zicas, né? Porque, poxa, é lesão atrás de lesão, esse fantasma das lesões não abandona os lados aqui do Morumbi, do CT da Barra Funda, então toda hora tem alguma preocupação pra gente. Tomara que passe um pouco essa zica, assim como passou um pouco aquela pressão, né? O São Paulo vem aí de um bom momento, né? São 3 vitórias nos últimos 4 jogos, então essa pressão diminui um pouquinho. A gente tem aí a liderança no grupo D da Conmebol Libertadores e ganhamos a primeira no Campeonato Brasileiro sobre o Santos. Aí agora vem de uma vitória também no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil sobre o Náutico. Com isso, o técnico Luiz Beldia tenta se manter aí na parte de cima da tabela do Brasileirão. A gente vê que assim, o momento ele não é assim tão favorável a goleadas ou vitórias expressivas também. Você vê que outros times, até falei ontem na nossa live, o Flamengo, que é tido como um time que vai golear todo mundo e tal, tudo bem, não jogou com a sua força máxima, mas teve extremas dificuldades ali para ganhar do Botafogo da Paraíba. Outros times com vitórias magras também na Copa do Brasil. Então, não é que a gente não tenha que criticar, ou que não tenha que ser exigente, mas às vezes a gente está sendo muito mais exigente do que o contexto todo, o cenário todo também mostra, né? Mas o importante é que o São Paulo consiga ir construindo, né, essa base, consiga ter o retorno de todos esses jogadores lesionados. A gente tem aí essas possibilidades aí, né, já do Lucas, do Arboleda voltando, de dar uma incrementada na qualidade do time, né, do São Paulo. Logo volta o Oscar. E eu até lancei um desafio aqui numa live ontem falando como é que você mexe nesse time, né? Quem que você coloca nesse time, né? Porque
Entrando o Lucas e o Oscar, que são titulares, né, logicamente, o que você tira? Ferreirinha tá bem, tá jogando bem, tá fazendo gol, né? Faltam 5 pro Neto andar de tanga. Aí você tem o Lucas Ferreira também, que tá jogando bem. O Matheus Alves, que tá mostrando aquela correria, aquela versatilidade no meio de campo. Então, isso é muito bom pra gente, porque a gente passa a ter mais opções, passa a ter nomes ali para que o Zubeldia tenha variedade nesse cardápio. E pra gente é bom, né? Pra nós torcedores ali, a gente consegue ver o São Paulo mostrando um pouco mais de qualidade. Então, é um momento importante aí pra gente ter esse crescimento. Lembrando que vai ter a pausa do Mundial de Clubes da FIFA em junho. Então a gente vai ficar um mês, né, parado, uma intertemporada. É um tempo até maior, Gabriel, do que o São Paulo teve no começo do ano na Flórida, né? Dá pra trabalhar bem esse time, né? Exato, Senna. É um tempo importante essa pausa pro Mundial, mas assim, é tão importante quanto o tempo da pausa você otimizar os seus pontos, né? Porque, cara, tem que aproveitar o cenário que se desenha. O São Paulo, nesse momento, é um time que não vai pro Super Mundial, então terá mais tempo aí justamente para, enfim, uma preparação, né, para o que vem aí pela temporada. Essa semana começou pra valer o ano, né? E eu falo começou pra valer porque começaram as 3 competições ao mesmo tempo. E aí, meu amigo, só os fortes sobrevivem, né? Com 3 competições, aí entra muito enfim, trabalho técnico também para rodar esse elenco, entra muito a força do seu torcedor. Então até algo, Senna, que a gente vinha falando, né? Eu entendo que o São Paulino, ele tá um pouco machucado, ele tá bastante machucado com o que foi a última temporada também, né? A forma que foi eliminado, com os últimos anos, né? A Copa do Brasil foi muito importante, mas ela não cura todas as feridas. Então assim, cara, eu acho que tem uma ala da torcida que tá um pouco desanimada. Eu sinto isso quando eu converso com próprios, assim, amigos meus e tal. E, cara, é meio, assim, complicado todo ano depender apenas da camisa, todo ano depender apenas, né, de um estádio cheio, de um time aguerrido. Eu sei que o mundo ideal era o São Paulo organizar a sua gestão, organizar justamente a parte econômica para fazer times mais competitivos ou fazer times com maior poder de investimento. Mas esse ano, assim como todos os outros, né, que passaram, 2017, 2020, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e agora 25, o São Paulo precisa do seu torcedor, porque casa cheia faz muita diferença, né? Então, esse é um ponto que a gente sempre tenta bater, a gente sempre tenta mencionar aqui, Senna, como mudou esse perfil do São Paulino e como vai ser importante para o São Paulo essa temporada, pensando não só em Campeonato Brasileiro, que é o jogo de hoje, que também é muito importante, mas pensando nas Copas principalmente, ter casa cheia, mata-mata, com estádio lotado, chegada pro ônibus, é muito diferente pro São Paulo. Então, que o São Paulino consiga mais uma vez fazer a sua parte essa temporada, que, enfim, consiga empurrar o time e que o campo também consiga corresponder um pouco mais, né, do que a gente vem apresentando. Acho que deu uma bela evolução, a gente está num momento de estabilidade, mas sabe que pode mais, e agora com as voltas de Lucas, também Oscar, voltando também Pablo Maia, Ferreirinha e Alan Franco também voltam hoje, que a gente vai mencionar. Aí vai ser importante também, Senna, ter esse torcedor junto com o São Paulo, fechado, né, aqui no Morumbi principalmente, que o São Paulo, ele é, assim, muito, muito diferente jogando em casa. O Paulo Amaral fala uma coisa, eu acho que é verdade, né, que o São Paulo, ele foi campeão da Copa do Brasil por nossa causa, por conta da torcida. E, cara, quem esteve aqui no São Paulo e Corinthians, cara, sabe duas coisas. Primeiro que não tinha só 60 mil nem ferrando, tinha uns 80, pularam catraca e tal, e tá errado. Mas assim, o estádio tá muito mais cheio do que foi divulgado, e o clima que tava aqui no Morumbi, eu já falei isso várias vezes, cara, podia vir o Ancelotti com o Real Madrid aqui, que era difícil ganhar do São Paulo, cara, porque o estádio tava tão hostil, a festa no ônibus foi tão hostil que, cara, foi um jogo muito amarrado, foi um jogo muito complicado. Então, eu acho que a força da torcida vai fazer diferença mais uma vez. Espero que o São Paulo consiga, enfim, fazer valer a sinergia que sempre tem entre campo e arquibancada e consiga fazer mais um ano vitorioso, Senna. O Fortaleza, por si só, é uma equipe complicada, né? Uma equipe difícil de ser batida, por mais que venha de um empate contra o Retrô na Copa do Brasil e venha de um momento instável. É uma equipe bem arrumada, tem um técnico que é dos melhores do país, do futebol brasileiro hoje, né? E ainda tem essa zica. Até falei no Bom Dia hoje, né? Essas estatísticas não entram em campo.
não é por conta dessa estatística que o São Paulo entraria pressionado hoje. Mas a partida por si só e o desempenho do próprio Fortaleza, né? Isso aí já traz uma certa pressão psicológica do São Paulo ter que ganhar. E também o momento do São Paulo na tabela, porque são 6 rodadas, 5 empates e 1 vitória. Então é muito pouco. São Paulo precisa começar a somar pontos com vitórias em casa, né? O momento do Fortaleza não é bom. São 5 jogos sem vitória. São 2 derrotas, 3 empates e eles estão no 15º lugar na tabela de classificação, com apenas 6 pontos. Fora de casa, o Fortaleza está tentando surpreender adversários e tal, mas sair dessa instabilidade é aquela coisa, vira franco atirador. Então o São Paulo tem que ter atenção, não pode ir de peito aberto hoje achando que vamos para cima e vamos meter 2-3, não é assim. Além disso tudo, tem a dificuldade do São Paulo nos últimos jogos de consolidar ou de transformar essa superioridade no jogo em gols. A gente viu isso contra o Náutico, contra o Santos também, onde parecia que o São Paulo até colocaria uma goleada sobre o Santos, depois teve um final meio de sufoco e tudo mais. Mas o time do São Paulo vem conseguindo, pelo menos nos últimos jogos, aí, conseguir vitórias, né? Então aquela pressão toda do início do Brasileiro, que tinha uma semana aí que parecia que era demissão do Luiz Ubeldia, que tava aquela coisa toda. Aquele momento acalmou um pouco mais, então tomara que a gente consiga aproveitar a instabilidade do Fortaleza para transformar isso aí numa vitória em casa, que a gente está precisando muito, Gabriel. Senna, para passar um pouco mais de informação para a galera, para passar então algumas informações, principalmente do nosso adversário do jogo de hoje, né? Até estava conversando com um colega de Fortaleza, Matheus Moura, do O Povo, grande abraço para ele. O Vojvoda hoje ele tem os mesmos desfalques que ele teve diante do Retrô pela Copa do Brasil, né? Então tem o Brites, né, zagueiro, que está machucado, também o Tinga, o Diogo Barbosa, Moisés, atacante, e também o volante Rodrigo, além do Titi, zagueiro, que hoje também está suspenso, né? Então, a provável escalação do Fortaleza tem João Ricardo, Kusevich, Davi Luiz e Gustavo Mancha, Pikachu, Lucas Sacha, Paul Fernandes, Martínez e Mancuso, Breno Lopes e Lutero. Esse deve ser o time do técnico Juan Pablo Vojvoda para o jogo de hoje, e é um time que, assim, a gente sempre fala, a gente sempre projeta o Fortaleza por aqui, não tá na sua melhor fase, então já teve mais estabilidade, né, o time do Vojvoda em outros momentos, mas é um time que é sempre encaixado, né, então o São Paulo tem que aproveitar esse momento de baixa para talvez conseguir tirar os pontos importantes aqui hoje, né? E para audiência rotativa também, para quem está chegando agora, já são mais de 32 mil ingressos vendidos. O São Paulo espera receber cerca de 35 mil torcedores aqui hoje no Morumbis para essa partida, meu caro Senna. Pois é, um público já maior do que o jogo do meio de semana. Galera que compra de última hora, ônibus, né, Oscar, Luiz Gustavo, Calé, para hoje. E quem está pendurado no time do São Paulo fora, né, fica sabendo toda vez que a gente entra ao vivo. Todos os dias tem programas ao vivo aqui na grade diária, não são só os jogos, tá bom? Bom, falando um pouquinho do lado do São Paulo, né, a gente falou um pouco do Fortaleza. Do lado do São Paulo, os jogadores que estão fora, né, por lesão, você já sabe, Pablo Maia, né, Oscar, Luiz Gustavo, Caleri, tem o Henrique, que está ainda com uma lesão no tornozelo, o Igor Vinícius com uma lombalgia está fora, Arboleda, tinha aquela dúvida, né, até o Luciano falou, né, Arboleda de volta e tal, mas ele estava com uma sobrecarga muscular na coxa. E os 2 suspensos de hoje, Enzo Dias e Marcos Antônio, que não jogam, não estão relacionados para hoje. E quem está pendurado no time do São Paulo? Alisson, Rodriguinho, André Silva, o Zubeldia e o Ferreira. Então o Zubeldia está pendurado, né? Quem poderia imaginar? Mas assim que vem o São Paulo para o jogo de hoje, né? E a arbitragem, que é aquele ponto de atenção em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, a gente sempre fala aqui da arbitragem. Então qual é o nome que você tem que gravar, mas que a gente espera não falar durante o jogo? Árbitro, Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. Assistente número 1, Bruno Bosquilha, do Paraná. O número 2, Daniel de Oliveira Alves Pereira, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Yuri Elino Ferreira da Cruz. O VAR fica a cargo de Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Então,
esse é o quarteto, né, o quinteto de arbitragem aí para o jogo de hoje, que a gente espera que não interfira no jogo, que a gente não tenha que lembrar do nome deles, que eles passem ilesos, deixem o espetáculo rolar sem interferências ruins, façam uma boa arbitragem, torço por eles, Gabriel. Às vezes eu torço mais pela arbitragem do que pelo São Paulo, que é para não ter ninguém atrapalhando a gente, Gabriel. Pois é, né? Marcas de guerra, né, Ricardo Senna? São Paulo já foi muito prejudicado essa temporada em si, né? Estragaram o nosso Campeonato Paulista, então é o mínimo, né? Que acertem essa temporada. E aí tá na tela para vocês, então, mais de 31 mil ingressos vendidos. Foi hoje uma parcial, pelo que eu tenho de informação. Já passamos 32 mil ingressos vendidos. São Paulo espera receber, então, 35 mil de público aqui hoje no Morumbis para São Paulo e Fortaleza, com a volta de Lucas Moura, com a volta de Alan Franco, também com mais assim, possibilidades, né, de volta no jogo contra o Alianza Lima. Ferreirinha também está de volta hoje, então é um São Paulo que deve vir a campo com uma provável escalação que é esboçada com Rafael no gol. Aí a zaga, aí já começa a gerar uma dúvida, né? Mas a gente imagina que seria Cedric pela direita, a zaga seria Juan e Ferrarese, o Alan talvez ele seja um pouco mais preservado para começar jogando contra o Alianza, mas enfim, pode ser que o Alan tenha pedido para jogar, para ter ritmo de jogo, então deixa ali Juan ou Alan e Ferrarese, e na esquerda o Wendel Enzo Dias está suspenso. Meio de campo, Alisson e Bobadilha. Hoje o Marcos Antônio está suspenso. Centralizado, Matheus Alves, né? A gente espera dessa forma. Na direita, Lucas Ferreira. Na esquerda, Ferreirinha. E o atacante tende a ser André Silva, então, nesse time do São Paulo. E o Luciano, aí que entra um ponto de discussão, né? O Luciano é um jogador que fez 2 gols contra o Náutico, poderia hoje sair jogando. Eu particularmente deixaria ele no banco, é um jogador importante. A gente vai até trazer números dele, produção, aqui já na tela para vocês, né? Primeiro, a arte que está na tela mostra os números dele pelo São Paulo, né? Então mostra um pouco das estatísticas do Luciano aqui no São Paulo Futebol Clube. Ele tem 282 jogos e 91 gols. É um número impressionante, sendo assim, você olha, o cara tem quase 100 gols pelo São Paulo, né? Então não é qualquer coisa. E quando você olha também pro século XXI, ele é o terceiro jogador a alcançar 90 gols pelo São Paulo no século XXI, né? Então tá ali em primeiro Luiz Fabiano, que tem 212 gols. Em segundo, Rogério Ceni é foda, né? 112 gols. E em terceiro, Luciano, com 91 gols marcados pelo São Paulo.